E pela primeira vez, depois de muitos anos, veremos o Flamengo de novo entrar em campo extremamente pressionado pelo seu torcedor. Hoje é dia de Flamengo e Madureira, semifinal do Campeonato Carioca. E eu já quero deixar até pergunta para você que está assistindo esse vídeo. O Flamengo vai convencer? Afinal de contas, não basta só vencer, tem que vencer e jogar bem. O Flamengo já tem sobrevivido há muito tempo algumas partidas ruins, alguns resultados bons e outros extremamente negativos. Eu nem preciso falar para vocês que o ano começou abaixo das expectativas, a perda do título da Supercopa do Brasil e da Recopa no Maracanã para o Lanús pesaram demais o clima no rubro-negro. Durante esse final de semana, torcedores do Flamengo foram lá no CT do Ninho do Urubu protestar contra a má fase do time e também foram atrás de alguns jogadores que supostamente estariam numa balada, num evento noturno, numa festa noturna envolvendo o aniversário de um dos atletas do Flamengo. Rapaziada, o clima não tá bom, os jogadores sabem disso, a pressão está altíssima, inclusive até mesmo no Felipe Luiz, que é o treinador, o próprio José Boto também, que é o diretor de futebol do Flamengo, e coisas precisam mudar. Nós vimos no Maracanã ainda, depois da final contra o Lanús, o Everton Cebolinha dá uma declaração extremamente infeliz para o torcedor do Flamengo, onde ele praticamente decreta a sua saída do clube. Isso, inclusive, pegou mal internamente. Foi noticiado durante o final de semana que o Flamengo criou até um código de conduta com seus jogadores para não externar problemas, a fim de evitar multas nos seus jogadores. Então, assim, tem muita gente insatisfeita, tem muita coisa errada, muitos hábitos que precisam ser contornados e o Flamengo só vai resolver isso de uma única maneira: entrando em campo e jogando bola e vencendo bem. A primeira partida do Flamengo foi muito bem contra o Madureira e devido à pressão que o time tem sofrido recentemente, eu já começo a duvidar se o Flamengo vai estar em campo com o time misto hoje. Eu acho que talvez o Felipe Luiz deva ir com a carga máxima, o time ideal na cabeça dele, para evitar qualquer atuação irregular e novas pressões. Ontem o Fluminense superou o Vasco, né, apesar do jogo ter sido um empate. O Fluminense se consolidou na final do Campeonato Carioca. Muito provavelmente teremos mais um Fla-Flu. Já é o, sei lá, talvez o sexto, sétimo Fla-Flu dos últimos anos. E o Flamengo, obviamente, não pode perder de novo para o Fluminense, né? Já perdeu nessa temporada, perdeu na reta final do ano passado também, no Campeonato Brasileiro. E o Flamengo precisa defender o seu título, pode ser tricampeão carioca, e o Flamengo precisa de um título urgentemente. Se o Flamengo chegar na final do Carioca e perder, será o terceiro título perdido em 3 meses do ano. O torcedor do Flamengo isso é um vexame muito grande, porque foram contra adversários que supostamente o Flamengo era amplo favorito. Na Supercopa do Brasil com o Corinthians, o Lanús no Maracanã pela Recopa, e agora a gente terá muito provavelmente pela frente o Fluminense, se caso o Flamengo garantir sua ida hoje. Mas um passo de cada vez. O Flamengo primeiro precisa decidir esse jogo contra o Madureira, está muito bem encaminhado, mas não está resolvido. O Flamengo precisa jogar bem, como eu disse para vocês, não é só vencer, é convencer. Fazer uma partida minimamente respeitosa para o seu torcedor, precisa fazer uma partida convincente, com gols, com boas atuações. Muitos jogadores precisam voltar a jogar bem, a exemplo do Pedro, o atacante, o próprio Carrascal, o próprio Gonzalo Plata, que foram alvo de críticas recentes. Enfim, o Flamengo precisa de uma grande atuação hoje. Ponto. E partindo daí, ir para o tudo ou nada nessa final contra o Fluminense, que com certeza o Flamengo será extremamente exigido, tá? Sobre o torcedor do Flamengo, é o seguinte: eu não acho que o torcedor do Flamengo só tenha o dever de fazer festa, mosaico, aplaudir, cantar o nome do torcedor. O torcedor também tem direito de protestar. E eu vejo muita gente na internet falando, bando de desocupado, esses caras aí precisam de um trabalho. Rapaziada, quem vive no meio de torcida, esses caras que são das organizadas, eles viajam o mundo, o Brasil, todos os lugares atrás do time. Eles fazem um trabalho que, na responsabilidade social de um CNPJ, que é uma torcida organizada, que tem os mil defeitos dela, são eles quem fazem as festas. Se você gosta de quando o Flamengo vai jogar no Maranhão, tá lá uma faixa da torcida com bandeiras, se vai jogar em Brasília para 60 mil pessoas, tá lá subindo bandeirão, você tá cantando as músicas, são eles que fazem. Então agora é hora de cobrar. Não é só festa.
Nem tudo é só festa. É hora do torcedor do Flamengo também pressionar o time, porque o ingresso é caro. Na Recopa contra o Lanús, tinha ingresso de R$ 300 no setor norte. O setor mais popular do Maracanã. Tinha gente pagando R$ 300 para assistir o Flamengo, debaixo de um dilúvio, Rio de Janeiro com enchente em tudo quanto era canto, transporte público praticamente abaixo da crítica no Rio de Janeiro, e fora outros problemas também, segurança. Você tem inúmeros bairros com problemas de violência, de tiroteio, assalto, roubo. E você vê o torcedor do Flamengo indo com 50 mil, 60 mil no Maracanã. O público mais baixo, 25 mil, 23 mil, que é a média de rivais que colocam quando jogam no Maracanã, vez ou outra. É a média do Fluminense jogando no Maracanã. O pior público do Flamengo é a média do Fluminense. E aí você para pensar, da onde tem tanto torcedor do Flamengo que está fazendo os milagres que são, lotando o Maracanã, jogo sim, jogo também, debaixo de chuva, Rio de Janeiro perigoso do jeito que é, para os jogadores andarem em campo, perderem para o Lanús do jeito que foi no Maracanã, tomando 3 gols do Lanús aqui no Rio de Janeiro, com falhas individuais grotescas, como foi a do Ayrton Lucas com o Agustin Rossi. E você não vê melhorias, porque antes o problema era, os jogadores não tiveram pré-temporada, os jogadores começaram a temporada tarde, os jogadores estão pesados porque jogaram o ano passado até quase o Natal. Agora a gente já está em março, e o Flamengo não entrou no eixo. Outros times como o Fluminense, como o Corinthians, como o Palmeiras já estão performando muito melhor e o Flamengo está comendo poeira. Se o olho não for aberto agora, vai ser um ano de vexames, um ano de muito parecido com 2023. Espero estar errado, espero que o Flamengo hoje vença, convença. E se você ficou até aqui, eu vou pedindo a sua opinião, tá? Qual vai ser o placar do jogo de hoje? Comentem aí, não esqueçam de deixar o like no vídeo e me sigam para mais conteúdos assim. A sua ajuda é fundamental no meu projeto aqui no YouTube. Então eu conto demais com vocês se inscrevendo aqui no meu canal, tá? Deixe o seu like, seus comentários que eu vou responder todo mundo. De quanto será o jogo do Flamengo hoje? Comente aí, eu quero ver. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Até mais tarde.